Bom dia a todos. Estão me ouvindo aí atrás? Dá graças a Deus, mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos em nosso hospital escola para mais um dia de estudo em nossa casa. Nesse momento eu vou pedir àqueles que estiverem ainda com o celular ligado, possam desligar o celular para não interferir no nosso trabalho. O trabalho da casa inicia-se, tá? A espiritualidade já começará a tratar a cada um de nós nesse momento em que iniciaremos o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. A gente faz aquela sequência, livro do Evangelho, livro dos Espíritos, e hoje é o livro do Evangelho. É estudo, viu, pessoal? Então eu gosto sempre de frisar isso, porque é importante a participação de todos. É importante que um possa auxiliar o outro na compreensão, Às vezes a dúvida, a reflexão de um pode complementar bastante o entendimento do outro. Então a gente tem um microfone que está na mão do nosso irmão aqui. Então aquele que quiser auxiliar no estudo, aquele que quiser fazer as reflexões, pode interromper a qualquer momento, tá? Só levantar a mão que o nosso irmão vai levar o microfone lá. É importante falar no microfone porque é gravado todo o nosso estudo para aqueles que não têm oportunidade de comparecer à casa, Então é colocado, nas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar o nosso estudo. Antes disso tudo, vamos fazer a nossa oração, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por essa manhã linda que estamos aqui em companhia do nosso irmão maior, Jesus Cristo, fazendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a Ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer uma leitura, para a gente poder ir entrando no nosso clima de estudo, de André Luiz, que é bem propício para o momento que nós estamos vivenciando aí, de muita dor em todo o nosso planeta, Então nosso irmão diz assim: calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia do próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto dos outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a importância fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é teto da alma pedindo o serviço por solução.
Então, calma, né? Nós temos que ter realmente calma para que a gente possa resolver todos os nossos problemas da melhor forma possível. Então, vamos lá. Tema: fora da caridade não há salvação. Já falamos muitas vezes sobre esse tema aqui na nossa casa, né? Mas hoje nós vamos estudar o capítulo 15, né? No qual o Evangelho segundo o Espiritismo, através das orientações dos nossos irmãos espirituais, vai aclarar a nossa mente, né? Com relação a essa caridade que é tão importante, quiçá a mais importante para o nosso crescimento espiritual, né? Nosso amadurecimento. Então os temas o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano, o maior mandamento, necessidade de caridade segundo São Paulo, fora da caridade, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esses são os temas que a gente vai abordar nesse capítulo 15. Então, instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Então, é importante quando a gente fala sobre parábolas, né? Porque a parábola era entre outras palavras, uma história, né? Que o Cristo contava, né? Se era para o homem do campo, ele envolvia as coisas do campo. Se era para o homem da cidade, ele envolvia as coisas da cidade, para que a gente pudesse entender em profundidade o ensinamento que ele queria trazer para a gente. Mas a gente precisa prestar muita atenção, porque o Cristo, ele não falava de coisas materiais, ele nunca ensinou de coisas materiais, ele sempre falou do espírito para o espírito, né? Então tem uma profundidade muito grande em todas as parábolas que ele traz. Então a gente vai aqui passo a passo, né, para a gente poder ver se a gente consegue interpretar isso com mais facilidade. Então, o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separará as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então essa é a primeira coisa que ele começa a trazer para a gente, né, dessa condição, né? Ele fala aqui de quando o homem na sua majestade, né, um rei, né, na sua majestade, está citando um homem importante, né? Mas quem é essa pessoa aqui? Quem é? Ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade. Quem é? De quem que ele está falando? Filho do Homem. O próprio Cristo, né? E aí, Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, né? E, estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separará as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Essa separação de direita e esquerda, vocês conseguem entender? Quem é colocado à nossa direita? Por que há essa questão de direita e esquerda, né? Se a gente for avaliar nas questões matemáticas, né, tudo que está à esquerda do zero, da vírgula, tem mais valor ou menos valor que está à direita da vírgula? Alguém consegue entender isso? Então, por exemplo, se você colocar assim, ó, 0,10, o que vale mais? O que está antes da vírgula ou o que está depois da vírgula? Depois da vírgula. Então, a direita é sempre o que tem mais importância, o que tem mais valor. A esquerda é sempre o que tem menos importância, menos valor. Por isso há essa denominação, colocará à sua direita, né, as ovelhas e à esquerda os bodes, né? Então é isso que a gente tem que começar a interpretar em termos de parábola, para a gente poder entender o que está sendo dito ali. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita, né? Então ele separou ali. Então ele dirá àqueles que estão à sua direita: vinde vós que fostes abençoado pelo meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Porquanto eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber,
Tive necessidade de teto e me hospedaste. Tive nu e me vestisse. Tive doente e me haveis visitado. Estive preso e me foste visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos, ou enfermo, ou no cárcere e te fomos visitar? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um de meus irmãos mais humilde, foi a mim que fizeste. Deu para entender a profundidade da parábola? Né? Então quer dizer, ele disse para os justos, à sua direita, todos aqueles que fizeram uma caridade, seja quem for, estará fazendo a mim mesmo. Né? Por isso que ele deu toda aquela questão lá: tive fome, tive sede, né? Tive doente, né? Tive no cárcere. Em todo momento ele foi amparado. É assim que a gente tem que fazer com qualquer irmão nosso, né? Quando a gente quer realmente fazer o bem. Por isso que é à sua direita, são aqueles que têm maior valor. E aí ele continua: em seguida ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigaste, tive sem roupa e não me vestiste, estive doente e na prisão e não me foste visitar. Então eles lhe responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, ou sede, ou sem abrigo, ou sem roupa, doente na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhes dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de dar a assistência a um dos mais humildes, foi a mim que deixaste de assistir. Quer dizer, toda vez que nós observarmos qualquer pessoa com qualquer dificuldade e a gente não assistir essa pessoa, em que lugar nós estaremos? Na esquerda ou na direita do Cristo? A nossa irmãzinha aqui quer falar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje, como nós estamos, é confuso pensar assim também, porque tem N pessoas. Como a gente pode discernir o que tem que fazer, o que tem que dar, daquele irmão que só está querendo, não está merecendo que ele me perdoe? Que hoje em dia está assim, né? Será que eu tenho que fazer pelaquela pessoa mesmo que quer me passar para trás, que eu tenho que ajudar? Então, nas ruas, então, é confuso. Eu me dou muito por isso que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu fico: será que é verdadeiro isso? Então, eu não tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer. Seria isso? Entendi. Todos entenderam Obrigada. a pergunta da nossa irmã? Em que momento, né, que nós realmente deveremos auxiliar o nosso irmão? Porque muitas vezes, isso é real, passa pela nossa cabeça, né? Ah, mas poxa, aquela pessoa ali está querendo mais aproveitar de mim. Porque vamos falar, gente, antes de a gente pensar no nosso irmãozinho lá da rua, né? Porque a gente não vai chegar lá rápido, não. Primeiro a gente vai começar com os nossos dentro de casa, que é a grande dificuldade nossa. O dia que a gente passar por esse ponto, a gente vai ter o coração bem aberto para auxiliar na rua. Nós vamos começar pela nossa família. Quando a gente fala em casa, é a nossa família. Aqueles que convivem junto conosco, os agregados, todos os nossos familiares. Quando que eu tenho que ajudar? E aí Emmanuel diz assim para a gente, ó: quando a caridade é questionada, ela perde o valor. Deu para entender? Toda vez que eu ainda questionar a minha caridade, ela já perdeu o valor só pelo questionamento. Eu ainda não entendi, né? Porque, veja bem, quando que você deve ajudar? Toda vez que você achar necessidade. Se o outro vai fazer bom proveito daquilo, aí a relação é dele com Deus, não é mais você. Você fez a tua parte, porque a nossa obrigação
é fazermos a nossa parte. Porque pelo outro, só ele vai fazer por ele mesmo. Não adianta a gente questionar se o outro vai fazer bom proveito do auxílio que nós estamos levando até ele. Porque se nós fizermos assim, a gente não vai ajudar ninguém. Porque dentro da nossa incompreensão, porque somos ainda espíritos imperfeitos, não temos ainda a capacidade de compreender o que é realmente necessário, né, naquele momento ou não. A única coisa que a gente tem que medir dentro do nosso coração é que nós precisamos auxiliar, seja quem for. Por quê? Porque você precisa desenvolver dentro de você as virtudes que ainda estão dormindo lá no seu inconsciente, que ainda não foram desenvolvidas. A necessidade é o seu desenvolvimento. Agora, se o outro vai fazer bom proveito ou não desse auxílio, aí é questão dele com Deus, porque a nossa relação com Deus é única. Apesar de nós dependermos um do outro para nós evoluirmos, né? Nós precisamos nos socializar um com o outro, mas a nossa relação com Deus é única. Ninguém fará por nós e nós não conseguimos fazer nem pela pessoa que a gente mais ama. Deu para entender? Então, às vezes a gente tem aquela dificuldade, vamos, né, na prática, né? Temos aquela dificuldade de você chegar num semáforo, né? E vir aquele garoto, sobe um em cima do outro, joga aquele negócio, joga para cima, tal. Depois vem pedir um dinheiro. Você fala, não. Aí é mole ganhar dinheiro assim, né? Tem gente que fala assim, né? Ou se não, não, vou abrir o vidro, ele pode me assaltar. A gente pensa essas coisas. Na verdade, a irmãzinha lá atrás está pedindo o telefone. Na verdade é o seguinte, muitas das vezes nós damos desculpa para nós mesmos para não auxiliarmos. Nós tentamos convencer a nossa própria consciência, dando essas desculpas. Não vou fazer isso não, por causa disso. Não vou fazer isso não, por causa daquilo. Você está convencendo quem? A você. Tentando convencer quem? A você mesmo. Você está enganando a você mesmo, não está enganando mais ninguém, né? Porque aquele que tem realmente o coração aberto para doar, para auxiliar, não pensa em nada. Não pensa, ele auxilia e pronto, né? Fala, nossa irmã. Bom dia. Bom dia. Não sei bem se é uma pergunta, né, ou se é um ponto de vista meu, mas para falar a respeito da caridade. Muitas das vezes a gente associa a caridade a dar algo relacionado a algo financeiro, né? Uhum. Ou algo que gerou algum custo financeiro, uma doação de um pertence. Mas, às vezes, a gente pode doar o nosso tempo, né? Doar a nossa atenção, doar a nossa energia, fazer uma visita a uma pessoa que está carente ou que está doente. E isso também é caridade, né? Porque nós estamos tirando algo que é nosso e dando àquele que necessita, né? Às vezes uma pessoa que está doente precisa de um auxílio para poder fazer o preparo de um alimento, enfim. Então, assim, para a gente não ficar só preso a essa questão da doação financeira, né? Porque às vezes o nosso próximo está bem próximo, é um vizinho, é um parente, como você falou, e às vezes a gente acha que a caridade está associado a tirar algo para dar a alguém desconhecido, né? Acho que caridade vai além disso e às vezes a gente está muito limitado em relação à questão monetária. Isso. Perfeito. Todos entenderam? A nossa irmã foi um pouco mais à frente. Então vamos falar sobre caridade moral. Isso é caridade moral, né? Mas antes da caridade moral, e como nós somos espíritos imperfeitos, a gente precisa primeiro desenvolver essa caridade que o olho corpo físico vê. É a caridade material, né? Como que a gente vai conseguir fazer caridade moral, que é um exemplo belíssimo que a nossa irmã deu, sem nem conseguir doar nada, nem material. Somos apegados à matéria ainda, né? Não conseguimos compartilhar nada, não nos preocupamos com o outro, né? Em condição nenhuma, né? Então, claro, a caridade moral é a mais importante, inclusive é a verdadeira caridade. Quando a gente atinge o patamar de entender essa caridade moral, que é realmente a caridade que nós temos que desenvolver em nossos corações, né? Nós já estamos numa outra condição, né? Mas é importante que a gente observe que a caridade em si,
não deve ser questionada. O questionamento, toda vez que nós questionamos, como nosso irmão Emmanuel diz, questionamos, a caridade perde sentido. Ela perdeu o sentido, você questionou, né? Porque, na verdade, o questionamento que você está fazendo é com você mesmo. É a desculpa que você está tentando trazer para a sua própria consciência, para te convencer de que aquele não é um momento de doar nada, né? Então, a gente precisa realmente estar com o nosso coração aberto. E aí, quando a gente fala assim, do lado dessa colocação, né, do lado esquerdo e da direita, né, do nosso Pai, é a gente imaginar que nós precisamos estar prontos para auxiliar mesmo, de verdade. Porque nós não sabemos quais são as pessoas que serão colocadas no nosso dia, naquele novo dia que se inicia, né, no percurso do trabalho, na ida, né, a levar uma criança na escola, no trânsito, não é verdade? Dentro de casa mesmo, se a gente vai receber uma visita, as pessoas que moram conosco, porque se a gente não entender que o nosso dia não pode passar vazio, se a cada dia que a gente voltar para a cama, para dormir, fazermos as nossas reflexões e observarmos que não conseguimos auxiliar em nada, ninguém, nem os nossos, é porque está difícil ainda, né? E aí a gente vai falar muito, quando a gente falar desse auxílio, dessa caridade moral que a nossa irmã citou ali. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa parte? Então vamos lá. E aí ele diz aqui, terminando aqui, né? E estes últimos irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. E tem 2. E eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Perguntou para o doutor da lei. O que és que tu lês? E ele disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o vosso próximo como a si mesmo. Jesus então lhe disse: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Porque às vezes a gente pergunta, né? Quem é o meu próximo? Quem é esse próximo que eu tenho que auxiliar? Né? Então aqui o doutor da lei perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, respondeu. E aí ele conta uma outra parábola. Olha como é que Jesus procurava nos orientar naquela época, de tamanha ignorância que nós ainda estávamos passando. Permanecemos até hoje, mas, né, já com algumas encarnações nas costas. Mas naquela época a gente não entendia da questão espiritual. Então Jesus contou mais uma parábola. O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, enchendo-no de feridas, e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um sacerdote, né? Um levita, que era outra pessoa que era responsável ali pela adoração a Deus, né? Que também passou pelo mesmo lugar, vendo, continuou andando, fingiu que não tinha visto nada, e o homem caído lá. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho e os enfaixou. Em seguida, colocando-o sobre o seu cavalo, levou-o para a hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu ao dono da hospedaria, dizendo-lhe: Cuida bem deste homem, e tudo que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Aí Jesus contou essa história, né? Essa parábola, o doutor da lei lá estava querendo saber quem era o próximo, né? Quem é esse próximo?
E aí ele voltou para o doutor da lei e disse: qual desses três parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai e faz o mesmo. Deu para entender? Não adianta a gente estar numa religião, frequentar uma igreja toda semana, ou um centro espírita, ou um centro de umbanda, budista, qual vertente você quiser. Não, toda semana eu estou lá. Se você não amansar teu coração, se você não começar a ser misericordioso, nada adianta. Não adianta você conhecer a Bíblia do início ao fim, Antigo Testamento, Novo Testamento, conhecer o Pentateuco, que são os 5 livros escritos pela codificação espírita. Eu já li até a Gênese. Ótimo. Já faz caridade? Ainda não. Não adiantou de nada. Porque esse homem aqui, o samaritano, né, vivia naquela cidade chamada Samaria, e eles eram considerados pelos homens lá, né, os doutores lá, como homens qualquer, né? Não gostavam deles, né, porque eles não seguiam lá, né, a ferro e fogo lá, o Alcorão lá que eles serviam. Mas é exatamente o samaritano. Por que Jesus contou essa história? Falou do levita, falou dos sacerdotes, pessoas que estão dentro da igreja. E depois falou do samaritano, exatamente para que o doutor da lei entendesse que não adiantou os homens estarem dentro da igreja se não eram misericordiosos. O que adiantou um homem que não frequentava igreja nenhuma, né? Que não adorava ninguém, mas tinha um coração misericordioso? Essa é a importância que a gente tem que ter. Então foi assim que Jesus contava as parábolas, para que a gente pudesse entender a profundidade daquilo que ele queria trazer para a gente. Alguém quer falar sobre alguma coisa sobre isso aí? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm o coração puro. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. Amai vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiseres ser perdoado. Fazei o bem sem ostentação. Julgai primeiro a vós, antes de julgardes aos outros. Deu para perceber? Quantos caminhos nós precisamos desenvolver para que realmente a gente consiga amadurecer, né, o nosso espírito, a nossa consciência, né? Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus, porém, faz mais do que recomendar a caridade. Ele o coloca claramente, em termos bem definidos, como a condição absoluta da felicidade futura. Veja bem, se Jesus colocou a caridade como condição absoluta da felicidade futura, existe outra condição? Não existe. Que se existisse, ele tinha dito. É fora da caridade, como a gente sempre diz aqui, fora da caridade não há salvação. É essa caridade que nós vamos começar a compreender o que é essa caridade, né? Para que a gente possa realmente ir desenvolvendo, amadurecendo o nosso coração e a nossa mente. No quadro que Jesus nos deu do juízo final, é preciso, como em muitos outros casos, separar o que pertence à linguagem figurada, à alegoria.
para falar a homens como aqueles a quem se dirigia, incapazes ainda de compreender as coisas puramente espirituais, Jesus devia apresentar imagens materiais impressionantes e capazes de abalar, né? Então ele precisava dar, tanto na linguagem quanto nos exemplos, coisas que as pessoas conheciam, coisas materiais. Por isso as parábolas eram relacionadas às coisas materiais mesmo, para que as pessoas realmente pudessem entender, né, as orientações que ele vinha trazendo. Para ser mais bem compreendido, precisava não se afastar muito das ideias do seu tempo, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais ele não podia explicar claramente. Naquela época, o homem não tinha compreensão nenhuma da questão espiritual. E aí a gente diz assim, né? Naquela época. E hoje? Será que a maioria das pessoas já consegue entender que somos espíritos? A condição espiritual, né? Ou será que as pessoas ainda estão puramente ligadas às coisas materiais? E por isso um mundo triste que nós estamos vivendo hoje ainda, né? Esquecemos que somos espíritos. Estamos apenas numa nova encarnação, numa nova oportunidade. É como acordar todo dia, né? Nós acordamos todo dia, é um novo dia, é uma nova encarnação, como se fosse uma nova encarnação, uma nova oportunidade na nossa vida. Mas, como naquela época e ainda como hoje, né, nós ainda temos essa dificuldade de entender as nossas condições espirituais. Teve uma melhora porque a gente imagina que quantas encarnações tivemos de lá para cá. Alguma coisa a gente tem que ter compreendido, né? Nem que superficialmente, mas já conseguimos entender, né? Haja vista que todas as religiões já falam da continuidade da vida. Claro que cada uma com uma interpretação diferenciada, né? Mas todas já sabem que a vida continua, não é verdade? Mas ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, o da felicidade que guarda o justo e o da infelicidade que espera aquele que é mau. Então a gente observa que mesmo naquela época, da forma que o Cristo trazia as orientações através das parábolas, né, a ideia do justo e dos injustos era clara. A ideia da felicidade para os justos e da infelicidade, né, ou do sofrimento dos injustos era clara. As pessoas conseguiam entender dentro da história que ele contava a posição de cada um. Nesse julgamento supremo, quais os considerados da sentença? Em que se baseia a sindicância? O juiz pergunta se foi preenchida esta ou aquela formalidade. Observa mais ou menos esta ou aquela prática exterior? Não. Ele só indaga por uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: vós que socorrestes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes insensíveis a ele, passai à esquerda. Então a gente consegue entender bem, né, aqueles que já têm uma sensibilidade, aqueles que não têm, e a posição de cada um. Pergunta pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre aquele que crê de um modo e que crê de outro? Não, visto que Jesus coloca o samaritano olhando como herético, isto é, contrário ao que foi dito pela igreja em matéria de fé, mas que teve amor pelo próximo, acima do ortodoxo, que fala com a caridade. Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para alcançá-la, né? Então ele não disse, olha, a caridade é um dos caminhos. Não, ele disse, é o único caminho, é o único, né?
Se houvesse outra a serem cumpridas, ele as teria citado. Se Jesus coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. É porque ela é a negação absoluta do egoísmo e do orgulho, né? Então a gente observa que quando começamos a desenvolver a caridade, por que a caridade é o único caminho, né? A gente precisa se questionar sobre isso, apesar de que já foi dito, mas de uma forma mais direta. Por que a caridade é o único caminho para a salvação? Alguém quer falar sobre isso? Em poucas palavras? Aqui o nosso irmão aqui. Quem está com o microfone? Microfone? Bom dia. Bom dia. Na minha opinião, é que a caridade é o início de tudo. Sim. Tá? Porque Deus não tinha dinheiro, não tinha grandes finanças e só fez caridade. Passou pela terra só fazendo caridade e faz caridade até hoje. Mas por que ela é a única condição de salvação, de felicidade? Por que ela é a única? Se tem outras virtudes, vamos citar lá. Doçura, benevolência. Caridade é amor, né? Justiça. Oi? A caridade é amor. Sim. Mas por que ela é a única condição? Consegue dizer? Ainda não. Ainda não. Alguém quer falar? Nosso irmãozinho aqui. Porque é a única prática que nos coloca na condição do outro. Na empatia, a questão da empatia, da identificação com o próximo e nos conecta com o próximo. Independente do nível que estejamos, a gente nivela a partir no momento do ato da caridade, eu consigo me nivelar e ver Cada questão da humildade, né? Da troca, né? Da condição humana. Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Por que a caridade é a única condição? Nosso irmão já deu um passo lá atrás. Porque a gente lê, antes do nosso irmão responder, porque às vezes a gente lê, né, e ouve e vê escrito, fora da caridade não há salvação, fora da caridade... Por que fora da caridade não há salvação? É isso que a gente tem que botar claro na nossa consciência, senão a gente não entende. Nosso irmão lá. Assim, bom dia. Pensando na salvação de uma maneira assim um pouquinho mais técnica, que seria você evoluir, chegar a um ponto de espírito puro que não precisa mais reencarnar, talvez. Sim. A caridade, ela leva à prática do desapego. E quanto mais você desapega, pratica a caridade, você vai se tornando menos dependente da matéria e vai se tornando mais leve para algum momento chegar e olhar e falar: não, eu posso abrir mão de tudo que me prende aqui e ascender, evoluir, né? Dessa forma que eu enxergo. Então, desapego. Desapego, humildade. Quem mais quer falar? Microfone. Talvez a caridade seja uma palavra que defina todas essas outras coisas. Que coisas? Amor ao próximo, empatia. Fala aí. Porque caridade não é você dar dinheiro ao pobre, coitado, lá um irmão Não é em também. situação de rua, não é só isso. Não é só, né? A caridade são outras coisas. É você, uma palavra amiga para alguém que esteja precisando. Eu posso não ter dinheiro. Eu até vou falar aqui uma coisa até que eu costumo usar muito, que eu trabalho com venda, eu falo assim: triste não é você não ter dinheiro, triste é você não ter crédito. Então, às vezes, você não tem dinheiro, mas você pode dar uma palavra amiga, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que caridade engloba tudo isso. Caridade é uma palavra que define tudo isso. Tanto é que ela é sinônimo de Amor? Então vamos lá. Por que fora da caridade não há salvação? Porque é a única, e não tem outra. Se tivesse, o Cristo tinha dito. É a única condição para nós conquistarmos todas as virtudes necessárias à evolução. Ninguém vai conseguir desenvolver o egoísmo
se não começar a praticar a caridade. Ninguém vai conseguir desenvolver o orgulho, tirar o orgulho do coração, se não começar a praticar a caridade. Ninguém vai conseguir desapegar, quem falou desapego? Nosso irmão lá atrás. Ninguém vai conseguir desapegar da matéria se não praticar a caridade. É só através da caridade que você vai eliminando, né, todas as mazelas, aquelas escuridões que existem ainda no seu coração e vai ascendendo realmente para a vida eterna, né? Então é o único caminho, porque se você for uma pessoa que for correta, né, nessa encarnação, em termos materiais, porque eu pago meus impostos, não prejudico ninguém, né? E aí quando você fala assim, mas ajuda alguém? Ajudar é isso. Se você não fizer nada pelo outro, você não consegue desenvolver o seu coração, as virtudes. Porque quando a gente fala de amor, por que caridade e amor são sinônimos? Por quê? Porque a reunião de todas as virtudes. E aí a gente pode citar as que estão aqui e mais outras que as pessoas sabem. Humildade, doçura, benevolência, indulgência, justiça, afabilidade, né? Tantas outras, né? A reunião de todas as virtudes, gente, nós damos o nome de amor. E damos o nome de caridade, que são sinônimos. A caridade é o caminho para a conquista dessas virtudes. Sem a caridade você não consegue conquistar virtude nenhuma. Fica na área da consciência, do intelecto só. Eu entendo, mas não desenvolve. Eu entendo que eu preciso desenvolver, nosso irmão lá atrás, que eu preciso desenvolver, né, o desapego. Mas se você não trabalhar isso, você não vai desenvolver nunca, né? Edmilson, é o seguinte. Fala, meu querido. Baseado em tudo que nós estamos ouvindo, nós podemos dizer que todo sábio é caridoso? Todo? Sábio. Sim. Então, é uma mensagem que acho que está embutida em tudo que você falou nessas perguntas. Não adianta nós termos conhecimento se não utilizamos o conhecimento para estimular a nossa sabedoria. Eu acho que engloba tudo isso. A caridade está embutida, como você me ajudou aqui dizendo que o sábio, todo sábio é caridoso. Porque é a prática do que conhece. Eu acho que a gente pode sintetizar dizendo isso. É a prática do que aprendeu. Não adianta nós sabermos intelectualmente, porque o que mais fica na nossa consciência é a compreensão intelectual. Olha só, gente, as mesmas escolas, eu vou repetir, que existe aqui, existe no mundo espiritual. Então por que lá? Então por que eu preciso encarnar? Eu poderia evoluir no mundo espiritual. Não poderia? Poderia. Mas só que fica na área intelectual, eu preciso praticar. E qual é o lugar de praticar? No mundo físico. Por isso que eu preciso reencarnar. Eu preciso reencarnar porque tudo aquilo que eu aprendo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, eu preciso vivenciar. Como que você vai dizer, gente, que você já é paciente, se ninguém tira a sua paciência? Não, eu já sou uma pessoa paciente já. Mas vive num lugar em que ninguém tira a paciência dele. Porque o primeiro que tirar, ele mostra quem ele está, uma condição que ele está ainda. Precisa que alguém tire a sua paciência para que você consiga se controlar, para que você consiga entender a posição do outro. Precisa que alguém te traia para você aprender a perdoar. Não, eu perdoo qualquer pessoa. Já foi traído alguma vez? Precisa alguém te trair para você falar, não, eu entendo, porque só trai quem está doente. Então eu entendo a posição que o nosso irmão está, né? Eu não vou me sentir ofendido, né? Porque perdoar é não se sentir ofendido, né? Eu não vou me sentir ofendido. Como que você pode dizer que perdoa se ninguém te traiu ainda? Se você não passou por uma traição profunda de um amigo, de uma relação a dois, né? De filho, de pai. Como que você pode dizer que você já perdoa qualquer pessoa? Por isso, a prática é o que vai desenvolver a gente. E é a prática da caridade. Porque perdoar é caridade. Quem perdoa está praticando a caridade, né? Quem compreende a posição do outro está praticando a caridade. Não é verdade? Quem consegue entender que o estuprador é um irmão nosso e que precisamos orar por ele, está praticando a caridade. E aí a gente sempre diz assim,
é melhor que a gente comece a fazer isso quando está longe. Porque alguém sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? E se de repente acontecer na sua família, será que você já está em condição de perdoar? Deu para entender? Como que eu vou perdoar uma pessoa que maltratou a minha filha, que maltratou a minha esposa? Como? Por isso eu tenho que desenvolver isso. Por isso eu tenho que, nas pequenas coisas, já ter a prática de compreender a posição do outro. Esse é o motivo de estarmos aqui, né? Porque a hora, e se tiver que acontecer, porque a gente não sabe, não lembra da nossa programação reencarnatória, se tiver que acontecer, eu quero estar preparado. Não que a dor não vá acontecer, veja bem, gente. Você vai sentir dor, mas a sua dor vai ser uma dor controlada, em oração, pedindo auxílio, não só por você, mas por quem agrediu. É uma outra posição, né? A duração dessa dor é mais curta. Agora, aquele que não aprende, que não tenta fazer esse processo de reajustamento da sua própria condição humana, né, e espiritual, o que acontece? Quando passa por uma dor dessa, se desespera, quer pagar o mal com o mal. E é pagando o mal com o mal que a gente está praticando a caridade? Porque o mal só se paga com o bem, gente. É por isso que a reunião de todas as virtudes é o amor. A gente só vai poder dizer que realmente ama, como Jesus nos ensinou, claro, que cada um de nós amamos dentro da nossa condição também, né? Nós somos imperfeitos, e dentro daquilo que a gente já compreende, a gente consegue amar, dentro da nossa condição. Agora, o amor puro que o Cristo nos ensina é quando a gente conquistar todas as virtudes. E é o único caminho, gente, é a caridade. Não tem outro. Se eu não sair da minha zona de conforto, né, da minha casinha confortável, e não pensar no outro, você está ainda parado no teu tempo. Você pode estar com todas as compreensões evangélicas aqui, ó, enfervescendo no seu intelecto, mas você não conseguiu ainda botar em prática, não está amadurecendo, né? Fica difícil para a gente quando a gente não se esforça em colocar em prática. E por isso o nosso irmão citou a questão do sábio. O sábio é aquele que usa daquilo que compreendeu para o seu próprio proveito, para o seu próprio crescimento e amadurecimento, né? Por isso que fora da caridade não há salvação. Sem caridade, não tem jeito. Quem ainda passa por um irmãozinho na rua, um mendigo, vira o rosto. Ah, mas eu não consigo chegar perto dele porque o cheiro, eu não aguento, dá vontade de vomitar. Quem ainda está nesse patamar, gente, vai ter que se esforçar. Vai ter que se esforçar, chegar perto do nosso irmão, levar um alimento, levar uma oração, levar uma palavra amiga, vai ter que se esforçar, porque ele é o nosso irmão. Uma vez Chico Xavier veio passando pela rua, junto com o pessoal, eles iam fazer um estudo numa casa, e tinha um mendigo, né, na rua onde eles passaram. E o mendigo estava chamando, né, que queria falar com o Chico, né? E as pessoas, não, o Chico não vai lá, não, que ele está todo sujo lá, está não sei o que, o Chico não pode deixar que eu vou. E o Chico foi lá e conversou com ele baixinho, só eles dois, né? Quando ele voltou, o pessoal falou, Chico, é perigoso, o rapaz está sujo, não sei o que. Aí o Chico falou assim, aquele mendigo que estava lá, eu fui lá para pacificá-lo, não fui? Quem pacificou foi ele me pacificou, tamanha a grandeza daquele espírito. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Então, fora da caridade não há salvação. A gente vai continuar semana que vem no item 4. Tá? Obrigado mais uma vez.